pessoal, vamos lá, vamos lá. Aula 8, pessoal, vocês aí estudando muito, resolvendo todas as questões, uma maravilha. Olhem só, agora só para a gente dar uma lapidada, pessoal, eu vou falar sobre as relações entre uma incógnita x e um ângulo θ, certo? Para isso, tá certo? Eu expus aqui, pessoal, 3 itens que você vai, é maravilhoso, maravilhoso. Vejam só, vejam só. No item A, vejam só. Eu tenho um triângulo retângulo, onde a hipotenusa é A, uma constante, um dos catetos é X. Então, pessoal, obrigatoriamente, o outro cateto é a raiz quadrada da hipotenusa ao quadrado menos o outro cateto ao quadrado, né? Pelo teorema de Pitágoras, ok? Mas veja, o mais importante aqui, pessoal, foi ter aparecido essa relação, esse radicando, raiz quadrada de A ao quadrado menos X ao quadrado. Vejam só, nesse caso específico, x é igual a seno θ. Eu já tenho a transformação. Olha a beleza. Certo? Por quê, pessoal? Porque o seno de θ é x dividido pela hipotenusa. Cateto pela hipotenusa é x dividido por A. Então, x é A seno de θ. Ok, tudo bem. No segundo triângulo retângulo, vejam só. Agora, a minha incógnita é a hipotenusa. Certo? Ok, um dos catetos é A. Então, obrigatoriamente, o outro cateto é a raiz quadrada da hipotenusa ao quadrado, que agora é x, menos o A ao quadrado. Ok? Vejam radicando agora. Agora o radicando é a raiz de x ao quadrado menos A ao quadrado. Se isso acontecer, pessoal, vejam aí a sutileza. Veja a sutileza. O cosseno de θ, pessoal, é o cateto adjacente, que é A, sobre a hipotenusa. Olhem só, cosseno de θ é A sobre x. Então, o inverso do cosseno é x sobre A. Mas o inverso do cosseno é a secante. É a secante. Então, está aqui ela. Então, o teu x é A vezes o inverso do cosseno. Mas o inverso do cosseno é a secante. Então, o teu x é A vezes a secante de θ. A transformação já está garantida se aparecer o radicando x ao quadrado menos A ao quadrado. Muito bem, muito bem. No terceiro triângulo retângulo, pessoal, a gente tem agora, nesse triângulo retângulo, pessoal, a gente tem os catetos sendo A e X. Então, obrigatoriamente, não é? A minha hipotenusa será a raiz quadrada de um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. A raiz de A ao quadrado mais X ao quadrado. Muito bem. Então, se aparecer, pessoal, esse radicando, raiz de A ao quadrado mais X ao quadrado, ou seja, uma constante ao quadrado mais X ao quadrado, a melhor transformação a fazer é x igual a vezes a tangente de θ. Está tranquilo também? Porque, a tangente desse ângulo daqui, a tangente de θ, é o cateto oposto, x sobre o cateto adjacente, x sobre A. Então, x é A vezes a tangente, ok? Essas 3 transformações, pessoal, aliadas aos seus radicandos, são tudo, pessoal. Tá bom? Olha, x igual a seno de θ para raiz de A ao quadrado menos x ao quadrado. X igual a secante θ para a raiz de x ao quadrado menos A ao quadrado, certo? E x igual a tangente θ para a raiz de A ao quadrado mais x ao quadrado. Pessoal, isso na prática representa o quê? Quando nós estivermos resolvendo as questões, a gente vai lembrar desses radicandos, né? Que a gente expôs aqui, nesses 3 triângulos retângulos, certo? Então, vamos lá. Como resolver, então, essa integral, então, certo? Onde há uma constante. Aí, bacana. Integral de dx sobre raiz de x ao quadrado menos a ao quadrado. Qual a melhor transformação para se efetuar nessa integral? Ok, se vocês puderem parar o vídeo aí e resolver, beleza, certo? Mas vejam só, pessoal, reparem, qual radicando, o x vem primeiro aqui, pessoal, é x ao quadrado menos a ao quadrado, é uma diferença. Ora, então é o triângulo retângulo B. No triângulo retângulo B, veja que a melhor transformação é x igual a secante θ. Então, foi o que eu fiz aqui, por isso que eu usei aqui, x igual a secante θ. Muito bem. Se x é A vezes a secante de θ, você deve derivar, né? Quem é o seu dx? Eu coloquei aqui, dx é igual a A vezes tangente θ, secante θ, dθ. Muito bem, como é que eu obtive isso aí? Então, eu tive que derivar a secante de θ. Vejam que a secante de θ, pessoal, é 1 sobre o cosseno de θ. Então, é cosseno de θ elevado a menos 1.
a menos 1. Então, tudo isso eu vou derivar, né? Ok? Cosseno θ menos 1. Emprego a regra da cadeia, ó, fica menos 1 vezes o cosseno de θ elevado a menos 2, que é menos 1, vezes a derivada interna do cosseno de θ, que é menos o seno de θ. Então, a gente vai ficar com seno de θ sobre cosseno ao quadrado de θ. Seno de θ sobre cosseno ao quadrado de θ, seno de θ sobre cosseno de θ está aqui, pessoal, é a tangente. E vai sobrar um θ no denominador, o inverso do cosseno de θ, ó, secante de θ, tá bom? Então, aqui eu expus aí, eu acho que é tranquilo, vocês podem aí em casa resolver, derivar, é tranquilo, é tranquilo. Pessoal, quando a gente obtém isso aqui, a gente vai efetuar a transformação. Vamos lá, vamos lá. Eu vou colocar assim, pessoal, então, pessoal, deixa eu pegar um outro pincel, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Então, pessoal, vai ficar assim, ó, integral de dx sobre raiz de x ao quadrado menos a ao quadrado. Vai ser, pessoal, o dx, pessoal, foi a tangente de θ, secante de θ dθ. Olha a beleza da questão, pessoal. Olha o dx, é isso aí. A tangente de θ, secante de θ dθ, certo? Raiz quadrada de x ao quadrado. O x é a secante θ, certo? Então, eu já, ó, viu, pessoal? O x é a secante de θ. Como ele está ao quadrado, eu já vou elevar aqui ao quadrado, tá bom? A ao quadrado, secante ao quadrado de θ. Menos, reparem aí, tem um ao quadrado aí. Não é isso? Ok? Já fiz, já elevei o valor de x, tá certo? Ao quadrado. Muito bem. Aqui, pessoal, a gente pode colocar o ao quadrado em evidência, né, pessoal? Ó, tangente θ, secante θ, dθ, ok? Sobre, pessoal, raiz de ao quadrado vezes secante ao quadrado de θ menos 1, certo? Vejam a sutileza. É para todos os efeitos, né, pessoal? Aqui a gente não falou que o A é positivo, mas para todos os efeitos a gente vai considerar o A maior do que zero, né? Até porque nas relações aqui que nós fizemos trigonométricas, ele tem que ser maior do que zero, tá certo? Mas de qualquer jeito é bom se informar isso na questão, né? Que o A é uma constante e que o A é maior do que zero, tá certo? Então vejam só, isso é muito importante, pessoal, isso é muito importante, porque aqui a gente vai ter a raiz de A ao quadrado, tá vendo? Só que a raiz de A ao quadrado é módulo de A, pode dar A ou menos A. É A se A for positivo e menos A se A for negativo, mas eu já garanti que o A é positivo, então é A, certo? Então, vejam só, ó, então vai ficar assim, ó, integral de A vezes a tangente de θ, secante de θ, dθ, sobre, olha lá, pessoal, raiz de A ao quadrado, módulo de A. Como A é positivo, A. Então, A vezes, certo? Vejam aí, ó, secante ao quadrado menos 1, pessoal, reparem que foi uma relação que a gente já viu bastante, né? Vocês já viram bastante. Então, 1 mais a tangente ao quadrado de θ é a secante ao quadrado de θ. Então, a secante ao quadrado de θ menos 1 é a tangente ao quadrado. Ok? Então, é o que eu vou colocar aqui, pessoal. Ó, vai ficar a raiz de tangente ao quadrado de θ. Olha a beleza da questão, pessoal. Olha só. Então, vejam, ó, vou cancelar o A com o A, ok? Porque o A é positivo. Ficou A aqui no denominador positivo. Porém, ó, essa relação aqui embaixo, a gente não falou nada sobre o θ. A gente não falou nada sobre o θ, certo? Então, vejam, ó, vejam. Aqui embaixo, a gente vai ter, ó, integral da tangente, desculpa, no numerador, tangente de θ, secante de θ, dθ, sobre, ó, a raiz da tangente ao quadrado de θ é um módulo da tangente de θ. Porque a raiz de A ao quadrado é o módulo de A, né? A se A for positivo e menos A se A for negativo. Então, a raiz quadrada de uma função ao quadrado é o módulo daquela função. Ok, olha lá. Módulo de tangente de θ. Ora, a tangente de θ, pessoal, nós não dissemos nada, não existe nada aqui sobre os arcos, se está no primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante. Como nós nada dissemos, então, a tangente de θ vai assumir valores, então, de mais ou menos θ. Não é isso? Mais ou menos, desculpa, tangente de θ. Eu vou levar ali para o outro lado, pessoal. Bacana, pessoal, bacana. Vamos lá, vamos lá.
Deixa eu colocar aqui, pessoal, vai ficar dx sobre raiz de x ao quadrado menos a ao quadrado, seria igual, pessoal, a integral da tangente de θ, certo? Vezes secante de θ, dθ, certo? Olha lá, o módulo da tangente de θ, pessoal, mais ou menos a tangente de θ. Olha a beleza da questão, pessoal, aqui, ó. Vou colocar até aqui embaixo para ficar mais claro para vocês. Reparem, ó, a tangente de θ a gente cancela com a tangente de θ, mas veja que fica o sinal, né? Olha a importância desse sinal, olha a importância do sinal, certo? É mais ou menos a tangente de θ, certo? Tudo bem, se fosse mais tangente de θ, a gente cancelava. Se fosse menos, a gente cancela, mas o sinal fica, certo? Então, ó, vejam só, a bem da verdade é mais ou menos, ó, estou levando o sinal para fora da integral, a bem da verdade é mais ou menos 1, né? Então, mais ou menos a secante de θ dθ. Ok, mais ou menos. Vejam só, pessoal, essa integral é a integral clássica, né? Ela seria, então, a gente já viu ela nos nossos estudos, né, pessoal? Logaritmo neperiano da própria função, ó, mais a tangente de θ, certo? O módulo de secante de θ mais a tangente de θ, ok? Não esqueça, né, pessoal, mais uma certa constante aqui, não é isso? Muito bem. Quando pessoal, nós fazemos isso, pessoal, vejam só, a bem da verdade, a gente não quer a resposta em θ, né? A gente quer a resposta em x, ok? A gente quer a resposta em x. Muito bem. E aí, ó, vejam só, isso aqui seria, ó, mais ou menos logaritmo neperiano da secante de θ, mas a primeira coisa que a gente definiu, quando nós definimos nossos triângulos retângulos, né, foram essas transformações, e vejam, ó, a primeira transformação que eu fiz, porque era a raiz de x ao quadrado menos a ao quadrado, era que x fosse igual a secante θ. Se isso acontece, a gente pode isolar a secante de θ. Olha a beleza da questão, pessoal. É x sobre a, né, pessoal? Basta passar o a dividindo. Então, a secante de θ está resolvida, certo? Mas vejam a sutileza, vejam a sutileza. Tangente ao quadrado de θ, pessoal, conforme a gente viu aqui embaixo, ó, secante ao quadrado de θ menos 1. Não é isso? Secante ao quadrado de θ menos 1, certo? Então, pessoal, ó, a secante de θ ao quadrado aqui, a gente já tem o valor. E vejam, viu, pessoal? Eu vou até colocar aqui, tá bom? X sobre a ao quadrado, né, ó, menos 1, não é isso? Muito bem, só que a gente não está querendo saber quem é a tangente ao quadrado de θ, ó, a gente quer saber quem é a tangente de θ. Então, a tangente de θ, pessoal, aqui, ó, dá para a gente calcular, né? A gente não sabe o sinal dela, né? Ó, é mais ou menos a raiz disso, né? Ok? X sobre a ao quadrado menos 1, ok? Deixa eu só apagar aqui, pessoal, para ficar melhor, mais visível para vocês, tá bom? Vejam aí, ó. Eu vou só, pessoal, estou deixando aqui só para vocês recordarem aí, né? Eu comecei com x igual a secante θ, então a secante de θ é x sobre a, certo? Mas a tangente ao quadrado de θ, aí, pessoal, ó, é secante ao quadrado de θ menos 1, ok? Então, ó, tangente ao quadrado de θ é x sobre a ao quadrado menos 1, certo? Como eu estou querendo a tangente de θ, pessoal, e não sei qual desse quadrante, certo? Então, eu vou ter que pegar tudo, né? Então, é mais ou menos, né, a raiz quadrada de x sobre a ao quadrado menos 1. Vejam aí, pessoal, eu vou colocar aqui para a gente levar lá, né? Seria mais ou menos, ó, a raiz quadrada de x ao quadrado menos a ao quadrado, ó, sobre a ao quadrado. Concordam? Porque o a ao quadrado aqui está no denominador, né? Então, x ao quadrado menos a ao quadrado, ó, sobre a ao quadrado, certo? E vejam também a sutileza, certo? Seria mais ou menos a raiz de x ao quadrado menos a ao quadrado, ó, dividido, não é isso? Porque eu tenho a raiz quadrada de uma fração. Então, raiz quadrada do numerador pela raiz quadrada do denominador. Mas o denominador é raiz de a ao quadrado. E o a é positivo, porque raiz de a ao quadrado é um módulo de a. Certo? Então, o módulo de a é a ao menos a. Será a aqui, pessoal? Não esqueçam, tá? Porque, pessoal, deixa eu só ajeitar aqui, pessoal. Será a, pessoal, porque o módulo de a, aqui, pessoal,
tá certo? Porque o A é positivo. Então, raiz de A ao quadrado é o módulo de A, então o A pode dar dois valores. A se A for positivo, menos A se A for negativo, mas o A é positivo, então o valor de raiz de A ao quadrado é A. Isso é muito importante, certo? Então, veja, ó, com isso, pessoal, eu obtive aqui o valor da tangente de θ, ó, é mais ou menos a raiz de x ao quadrado menos A ao quadrado sobre A, ok? Vamos colocar aqui, vamos lá, ó, vai ficar, pessoal, mais ou menos logaritmo neperiano da secante de θ mais tangente de θ, vai ficar secante de θ, a gente já viu lá, ó, x sobre A, certo? Tangente de θ, ó, mais ou menos raiz de x ao quadrado menos A ao quadrado, ó, sobre A, ó, o módulo disso. Olha a beleza, pessoal, olha a beleza, certo? E ali mais uma constante, né? Mais um C, certo? Mais C, ó, mais C, ok? Aí, pessoal, essa resposta aqui, pessoal, já estaria fantástica, né? Para o nosso propósito, certo? Mas, pessoal, repare, ó, quando o sinal é mais, aqui dentro, ó, mais. Quando o sinal é menos, ó, menos, certo? São dois valores distintos. Aqui, pessoal, cabe uma análise que é bastante interessante, porque alguns livros aí vocês podem pegar depois, quaisquer livros aí, quaisquer livros aí de cálculo, geralmente, pessoal, todos os livros, os bons livros, né, colocam uma tabela com essas integrais, então essa integral é integral clássica, né, e geralmente o camarada coloca logaritmo neperiano de x sobre a mais x mais raiz de x ao quadrado menos a ao quadrado. Vejam, pessoal, que como a gente tem denominadores, o denominador é a, né? Esse denominador aqui, ele fica sendo, aqui, ó, total aqui, né? Já que ele pertence tanto ao primeiro termo como ao segundo termo, né? O que eu digo é isso aqui, pessoal, ó. Ele ficaria assim, né, ó, mais ou menos, logaritmo neperiano do módulo de x, mais ou menos, né? Raiz de x ao quadrado menos a ao quadrado, ó, sobre a, ok? Seria isso aqui, ok? Mas vejam, pessoal, só que os livros não trazem mais ou menos, os livros trazem o termo positivo, os livros trazem logaritmo neperiano do módulo de x mais a raiz de x ao quadrado menos a ao quadrado sobre a. Não sei se vocês lembram aí, mas de qualquer jeito depois vocês podem pegar aí, né? Estudando, vocês vão ver lá ver, pô, por que só aparece o termo positivo? E não foi garantido de nada, o θ pode estar em qualquer quadrante, ok? Mas vejam, pessoal, ok, vou colocar assim, ó, analisando a solução negativa. Vamos analisá-la, tá bom? Vamos analisá-la, certo? Vejam só, pessoal, ela seria isso aqui, né, pessoal? Ó, menos o logaritmo neperiano do módulo de x menos raiz de x ao quadrado menos a ao quadrado, ok, pessoal? Ok? Já que o módulo de A, né, pessoal, é A gente já pode pegar isso aqui e dividir por A, concordam? Aqui também, esse A aqui que está dentro do módulo, ele pode sair porque ele é positivo, certo? Muito bem, pessoal, é por isso que eu tirei ele aqui, tá bom? Ok? Muito bem, eu estou analisando apenas a solução negativa. Por que que os livros só expõem a solução positiva, certo? Muito bem. Amigos, olhem só, esse menos daqui, ele representa, então, ó, menos 1 vezes esse logaritmo neperiano, ok? Então, ó, esse número que aparece aqui, quando a gente estuda logaritmo, pessoal, a gente sabe que ele é o expoente de todo esse termo que constitui o logaritmo. Não é isso? Muito bem. Então, a gente teria isso aqui, ó, logaritmo neperiano do módulo de x menos a raiz de x menos a ao quadrado sobre a. Ó, tudo isso aqui, pessoal, é elevado a menos 1, que é exatamente o termo que está multiplicando, ok? Já que a base é o número de Euler, né? É o log disso na base é. A base é, ok? Muito bem. Ó, como está elevado a menos 1, pessoal, a gente pode inverter para tirar o menos 1,
Ok? Não é isso? A gente inverte. Então, ficaria logaritmo neperiano de A sobre módulo, pessoal, de x menos raiz de x menos A ao quadrado. Ok? Muito bem, pessoal. Muito bem. Muito bem. Ok. Pessoal, quando a gente chega nesse nível daqui, certo? Reparem, ó, que a gente pode... Apareceu isso aqui, apareceu o módulo, né? Reparem, ó, que a gente pode racionalizar, né? Multiplicar pelo módulo de x mais a raiz quadrada de x menos a ao quadrado, certo? Ok? Sobre, pessoal, ó, x mais a raiz de x menos a ao quadrado, ok? Ok, ó, tá menos, eu estou multiplicando por um mais e por um mais, e ainda deixando dentro do módulo, ok? Muito bem, bora ver. Vai ficar, pessoal, logaritmo neperiano de a sobre, pessoal, x menos, olha lá, como eu estou multiplicando um módulo pelo outro, então seria o módulo, né? Então, ó, a menos b vezes a mais b, pessoal, o quadrado do primeiro, ó, x ao quadrado, menos, reparem, o quadrado do segundo, certo? Então, seria o quadrado disso, ó, a raiz vai ser cancelada, não é isso? Então, ficaria, ó, x menos x ao quadrado, ó, mais a ao quadrado. Percebam aí, por gentileza, certo? Vejam que a gente está multiplicando, ó, um termo x menos raiz por um termo x mais. Então, ó, a menos b vezes a mais b. Então, esse produto notável gera o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, ok, o quadrado do primeiro é x ao quadrado, está garantido. Menos o quadrado do segundo. Mas vejam que, pessoal, eu vou só resolvendo aqui, ó, pessoal, para ficar mais claro para vocês aqui do lado, ó. O quadrado do segundo, ó, é raiz de x menos a ao quadrado, ó, ao quadrado. Ok? Esse é o termo. Ok, mas como está ao quadrado, a gente pode cancelar. Então ficaria, ó, x ao quadrado, menos, ó, x ao quadrado, e menos pelo menos, ó, mais a ao quadrado. É por isso que está mais a aqui. Ok? Então, assim, tem que ter, pessoal, muita atenção aí para não perder a questão, né? Ok? Muito bem. Então, vejam, pessoal, tá entendido, né, pessoal? Por que foi x ao quadrado menos x ao quadrado mais a ao quadrado. E, pessoal, um outro detalhe interessante, viu? Vamos ver aqui, é que sobrou o termo no numerador, não é isso? Vejam só. No numerador sobrou, pessoal, x mais raiz de x ao quadrado menos a ao quadrado. Não é isso o módulo disso? Vejam só, pessoal, no denominador a gente cancela, meus amiguinhos. X ao quadrado menos a ao quadrado. Sobra só módulo de a ao quadrado. Mas módulo de a ao quadrado é a ao quadrado. Porque a é positivo, né? Muito bem. Então fica, ó, logaritmo neperiano de a sobre a ao quadrado. Vejam só, pessoal, ó, é o módulo de a ao quadrado, certo? E lá no numerador, pessoal, x mais raiz de x ao quadrado menos a ao quadrado. Ok, ó, o a com o a ao quadrado a gente cancela. Isso aqui seria exatamente o logaritmo neperiano de x mais raiz de x ao quadrado menos a ao quadrado sobre a. Meus amiguinhos, olha o mal assombro. Aqui é um mal assombro, pessoal. Olhem só, a bem da verdade, o termo negativo dá como resultado o mesmo valor do termo positivo. Esses dois valores são iguais, pessoal. Sensacional. Sensacional, ó. Repare, ó, quando eu peguei menos logaritmo neperiano de x menos o segundo termo, ó, e fui analisá-lo, ó o que é que ele deu, ó. Ele dá logaritmo neperiano do módulo de x mais raiz de x ao quadrado menos a ao quadrado sobre a. Olha lá, ó o termo positivo, ó. Logaritmo neperiano de x mais raiz de x menos a ao quadrado sobre a. Ok? Então, os dois termos são iguais. É por isso, pessoal, que nos livros didáticos, quando você consulta a tabela, só aparece o valor positivo. Ele não está te dizendo que o valor negativo gera o mesmo valor positivo, certo? Então, inacreditável, pessoal, inacreditável. Então, muito bem, muito bem. Quando a gente sabe, ó, que esses dois valores são iguais, aí sim, eu vou apagar aqui, tá bom? Tudo bem. Inacreditável, né, pessoal? Inacreditável.
eu vou, para a gente finalizar essa questão, tá bom? Eu vou colocar assim, pessoal. Ó, finalmente, tá certo? Temos que, vejam só, certo? Ó, a integral de dx sobre raiz de x ao quadrado menos a ao quadrado, ela, pessoal, que a gente encontrou assim, mais ou menos logaritmo neperiano, basta que a gente escreva só o valor positivo, porque o valor negativo é igual ao valor positivo. Incrível, incrível, né? Então seria, ó, logaritmo neperiano do módulo de x mais raiz de x ao quadrado menos a ao quadrado, ó, sobre a. Só isso, ó. Ou aqui, ó, mais c. Sensacional, pessoal. É isso aí. Está resolvida essa questão. Vamos resolver mais uma questão, pessoal, certo? Vamos resolver mais uma. Pessoal, vamos lá então resolver a questão 2, certo? Ok, aí pessoal, ó, integral de dx sobre a raiz de a ao quadrado mais x ao quadrado. Eu já coloquei lá, seria o nosso terceiro triângulo retângulo, né? A transformação seria x igual a tangente θ. Vejam aí que o dx, pessoal, é a vezes a derivada da tangente, ó, secante ao quadrado de θ, dθ, certo? Eu acho que, por gentileza, se vocês puderem aí parar o vídeo e resolver a questão, vai ser bem bacana. Depois vocês retornam, né? Outra coisa, tá, pessoal? Aqui na questão, eu coloquei que o meu θ está variando entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Então, o meu θ, pessoal, ele está, a variação dele, tá certo? É do quarto quadrante para o primeiro quadrante. Aí, né, nesses quadrantes, o cosseno de θ é sempre positivo, não é isso? Ok, beleza. Pessoal, então, vamos lá. Quando eu for efetuar a transformação, eu vou colocar assim, pessoal, assim, certo? Vem que, vamos lá, assim vem que. Olha só, eu terei, pessoal, dx sobre raiz de a ao quadrado mais x ao quadrado, pessoal. Deixa eu só ajeitar aqui, pessoal. Ok? A gente vai ter, ó, quem é o nosso dx, a gente já derivou aqui, foi a vezes a secante ao quadrado de θ dθ, certo? Sobre, pessoal, raiz de a ao quadrado mais x ao quadrado. Só que o x, ó, quando aparece esse radicando a ao quadrado mais x ao quadrado, a gente usa a tangente θ. Eu já vou colocar direto, tá? É a tangente θ ao quadrado, pessoal, então fica a ao quadrado vezes, pessoal, vezes tangente ao quadrado de θ. Tá bom? Já coloquei direto. Muito bem, pessoal. Vamos ver aqui. Vamos ver. Vai ficar. Deixa eu colocar aqui em cima, pessoal. Vai ficar assim, pessoal. Ó, igual, certo? Integral de a vezes a secante ao quadrado de θ, certo? Sobre raiz de ao quadrado em evidência, ó, 1 mais, né? Tangente ao quadrado de θ. Certo, pessoal? Muito bem. Mas, ó, aqui, pessoal, duas coisas importantes. Eu vou ter a raiz de a ao quadrado, ok? No caso, um módulo de a, ó, integral de a vezes a secante ao quadrado de θ dθ, ok? Aqui embaixo, pessoal, ó, módulo de a, que é a raiz de a ao quadrado, vezes, ó, a raiz da... Porque 1 mais tangente ao quadrado de θ é secante ao quadrado de θ. Ok, pessoal? Ok, né? Vocês, ok, beleza. Aí vejam só, pessoal, a gente vai ter, ó, integral de, ó, a vezes a secante ao quadrado de θ, dθ, ok? Sobre módulo de a, o a, conforme a gente já viu, é positivo, né? Maior do que zero. Então, é a. Muito bem. Aqui, ó, raiz de secante ao quadrado de θ é o módulo da secante de θ, meu amigo. É o módulo da secante de θ. Não é a secante de θ, pode ser mais ou menos. Então, é o módulo da secante de θ. Mas vejam só, pessoal, vejam só. A secante de θ é o inverso do cosseno de θ. E o θ está definido entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Aí, a gente tem exatamente o quarto e primeiro quadrantes.
aí o cosseno é positivo. Como a secante de θ é o inverso do cosseno, então a secante é positiva, ok? Ok? Então o módulo da secante de θ é a secante de θ, porque a gente está com o θ entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Então aqui ó, a gente cancela A com A, então a gente vai ter, pessoal, a integral da secante ao quadrado de θ dθ sobre a secante de θ, certo? Muito bem, pessoal. Então, ó, já vimos por que deu positivo, né? Ó, a gente pode cancelar o quadrado aqui com a secante de θ. O que sobrou, pessoal, foi a integral da secante de θ dθ. Mas, pessoal, essa integral aqui a gente já sabe, né? Era uma integral clássica, né? Ela ficaria sendo o logaritmo neperiano do módulo da secante de θ mais a tangente de θ. Ó, mais uma constante, né? Mais uma constante. Tudo bem, mas a gente não quer, a sua integral está em x, né? A gente quer a função em x lá, a resposta, certo? Muito bem. Pessoal, uma coisa que a gente já sabe é que a tangente de θ é... Lá, vamos ver se dá para a gente colocar aqui, ó. A tangente de θ é x sobre A, né? Porque, pessoal, x é A vezes a tangente de θ, e basta isolar aqui a tangente de θ, ó, o A passa dividindo. Então, por exemplo, a tangente de θ a gente já resolveu. É x sobre A, certo? Muito bem. Deixa eu colocar aqui em cima, pessoal, acho que vai dar para a gente, fica legal para a gente, ó. A tangente de θ é x sobre A. Mas a gente já sabe, pessoal, que a secante ao quadrado de θ é 1 mais a tangente ao quadrado de θ, certo? Então, a secante de θ é mais ou menos a raiz disso. Mas a secante de θ está definida entre menos π sobre 2 e π sobre 2, então a secante de θ, como é o inverso do cosseno, neste caso ela é positiva. Então ela vai ficar, não é mais ou menos, é só mais. É 1 mais a tangente ao quadrado de θ, tá bom? Então é só a solução positiva dessa raiz. 1 mais a tangente ao quadrado de θ. Então a secante de θ, pessoal, será a raiz de 1 mais. Mas, ó, a tangente de θ é x sobre A, colocando aqui da x ao quadrado sobre A ao quadrado. Ok, ó, ela ficaria sendo isso aqui, pessoal. A ao quadrado mais x ao quadrado, ó, sobre A ao quadrado, certo? Ok, então a secante de θ, pessoal, vai ser raiz de A ao quadrado mais x ao quadrado, ó, certo? Sobre raiz de A ao quadrado. Raiz de A ao quadrado é o módulo de A. E módulo de A é A, se A é positivo, menos A se A é negativo, mas o A aí é positivo, então é A. Então, vejam só, está aqui, ó, o valor da secante de θ, pessoal, raiz de A ao quadrado mais x ao quadrado sobre A. Vamos colocar aqui, eu acho que dá para a gente resolver aqui, ó. Logaritmo neperiano do módulo de quem é a secante de θ? Raiz de A ao quadrado mais x ao quadrado, ó, sobre A. Quem é a tangente de θ? X sobre A. Ó. É o módulo de tudo isso, mais C, ok? Olha lá o resultado, pessoal. Logaritmo neperiano do módulo, certo? Vamos colocar o x primeiro, ó. X mais raiz de x ao quadrado mais A ao quadrado, ó. Tá vendo o módulo disso, né? Mas veja, aqui o A, ele é o denominador, certo? De um termo e do outro. A bem da verdade, seria dividido pelo módulo de A. Mas o A é positivo, então dividido por A, certo? Mais C. Aí, pessoal, ó a resposta. Uma maravilha, certo? Então, a integral de dx sobre raiz de A ao quadrado mais x ao quadrado, ó, é o logaritmo neperiano do módulo de x mais a raiz quadrada de x ao quadrado mais A ao quadrado, dividido por A, mais uma constante. É isso aí, pessoal! Essa foi a nossa aula 8, tá certo? Valeu aí, tudo de bom, continue estudando. Está se aproximando a live, pessoal, para a gente resolver toda a nossa lista, tá certo? Valeu, pessoal, valeu!